Senhores, sejam bem-vindos novamente. Vamos agora para a nossa aula número 3, ok? Acredito até que nós vamos conseguir finalizar o assunto nessa aula. Falamos nas aulas anteriores da importância do cliente, falamos da importância da mensagem, da propaganda, do marketing. Deem uma revisada, deem uma olhadinha. A proposta desse curso é uma proposta de um curso rápido e direto ao ponto para que vocês entendam qual é o processo de vendas, né? Por isso que ele é um básico de vendas. Caso vocês necessitem de outras informações de técnica de vendas, eu tenho na plataforma curso de técnica de vendas, tenho outros cursos mais aprofundados no assunto. Mas aqui é para que vocês entendam o básico do básico, perfeito? A aula anterior falamos muito sobre clientes e eu acho que cabe ainda mais um reforçozinho aqui com relação a clientes, tá? Então vamos lá. Esse atendimento ao cliente é o assunto de grande importância, de grande importância. Ele vai desde o primeiro contato até o pós-vendas. Aqui cabe ressaltar para vocês o seguinte: quando eu digo primeiro contato, eu estou tentando dizer para vocês que é o primeiro contato mesmo, tá? Então, seja um contato telefônico, um contato via e-mail, um contato físico com a loja física, através de um vendedor que está contactando esse cliente. Esse primeiro contato é muito importante, mas é muito importante. Por quê? Porque é ali que vai se passar a imagem da empresa. Então tem que se tomar um cuidado violentíssimo quando se trata de primeiro contato. E esse contato com o cliente vai desde esse primeiro momento até depois dele ter comprado o teu produto, que é o pós-vendas. Lembra que nós já falamos nas aulas anteriores? Também de grande importância para a manutenção dos clientes. Não dá para deixar o cliente esperando soluções mágicas que venham do eterno. Você tem que dar a solução para esse cliente. Não importa de que jeito isso possa ser feito, tem que ter uma solução. Se o produto deu defeito, troca o produto, conserta o produto. Eu não sei o que você vai fazer, mas tem que atender esse cliente. E rapidamente, para que você não o perca. Conseguiram entender, gente? Então, desde o primeiro contato, vai indo até o final, quando ele comprou o produto, e esse pós-vendas, que é você ficar vendo o seu produto está correspondendo às expectativas do cliente. Antigamente, há muito antigamente, as pessoas faziam produtos, vamos lá, na época da Revolução Industrial, né? Então as pessoas fabricavam produtos e todos os produtos eram comprados pelas pessoas porque não existiam diferenciais, vocês tinham um produto apenas. No Brasil, não há muito tempo atrás, era assim. Então se você... Vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas é um exemplo simples que alguns de vocês talvez da minha idade conheçam. Antigamente as mães, para lavar roupa, ela tinha uma bacia de metal. Era uma bacia de metal galvanizado, né? E só existia aquele produto para se comprar no mercado. Não tinha outros tipos de bacia. Até colocavam crianças para brincar dentro da bacia com água, né? Era um produto, apenas um tipo de produto. Então, em todas as casas, em todos os lugares que você frequentava, né, nessa época, só existia esse tipo de bacia. Sei que eu sou velhinho, tá, gente? Eu sou do tempo do monitor ainda monocromático. Mas, para dar um exemplo para vocês, e aí, hoje não, hoje você tem uma diversidade de produtos muito grande, você tem uma gama de produtos muito grandes e muito semelhantes. Hoje você quer comprar vamos chamar de bacia também, você tem de todos os materiais possíveis e imagináveis, de todas as cores possíveis e imagináveis, de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Você hoje tem uma infinidade de concorrentes, de empresas, para que você compre esse produto. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande com o seu cliente, porque o seu produto tem outra pessoa que vai estar fazendo. Não é só você que vai fazer esse produto.
Então tem outros que vão entrar, se não fazem ainda, vão fazer, que é o famoso concorrente. Falamos bastante sobre isso na outra aula, não falamos? Então pensem nisso. Cliente é a chave do seu negócio. Cliente não é chato, cliente não é insuportável, cliente não é nada, ele é a chave do seu negócio. Sem ele você não vive. Perfeito? Deu para entender então esse primeiro aspecto? Algumas premissas que não devem ser ignoradas nunca, tá, gente? Cliente é a pessoa mais importante da tua empresa. Já falei isso, eu repito novamente. Cliente não depende da empresa, mas a empresa depende dele. Deu para entender, gente? É a empresa que depende do cliente, não é o cliente que depende de nós, vendedores. Cliente é a razão do trabalho de todos na empresa. Todos têm que pensar no cliente. O que acontece muito nas empresas é ela perder o foco. Eu trabalhei por muitos anos, cerca de 30 anos na área de recursos humanos de grandes, pequenas e médias empresas. E o que mais acontece dentro da empresa são criações de empresas menores, de microempresas dentro da empresa. Ou seja, cada setor acha que é o mais importante da empresa. Então ele quer se destacar dentro da empresa. Só que ele esquece que o foco principal é o cliente e não o outro departamento, não o diretor da empresa, não o chefe que está lá linkado. É o cliente. Então, como que eu faço para satisfazer o cliente? O cliente tem necessidades. E quais são as necessidades do cliente? Ser bem atendido, ter um produto de qualidade, ter uma garantia legal no seu produto, né? Ter um preço competitivo. Né? É assim que funciona. E até que esse produto chegue na mão desse cliente é difícil. Por quê? Porque tem toda uma logística envolvida nisso, que passa por inúmeros e inúmeros setores. Né? Então você tem lá desde o vendedor que fez a venda, que passou o departamento de vendas, que por um acaso passou o faturamento, que vai faturar isso, né, de acordo com as especificações. Alguém vai ter que produzir esse produto, né, começo, meio e fim, que é uma produção tem um ritmo, né, de linha de produção. Termina-se esse produto, embala, você tem um outro setor que vai embalar esse produto, vai colocar no estoque para que seja enviado e transportado. Ou seja, passa por todos os departamentos da empresa, por todos. E aí todo mundo tem que estar pensando numa coisa só, o cliente. Não é em outra coisa, não é em disputar com outro setor quem é o melhor. Ah, professor, mas isso não acontece. Isso é o que mais acontece nas empresas, gente. É o que mais acontece. Quando me chamam para fazer consultoria nas empresas, a primeira coisa que eu detecto é que um setor está querendo comer o outro vivo. Por quê? Porque não se dão. Mas por que não se dão? Vocês trabalham para uma empresa só. Não são várias empresas. Então dá um trabalhão, você tem que conversar com todo mundo, você tem que descobrir qual foi o problema, quando aconteceu, por que aconteceu, para que esses setores comecem a conversar novamente, para que o cliente, no final, não seja prejudicado. Que pensem bem, o departamento de vendas não se dá com o departamento financeiro. Um exemplo bobo aqui, né? Então o departamento de vendas faturou para o cliente X em 12 vezes sem juros. O departamento de faturamento não está nem aí com o de vendas, né? Porque eles não se dão. Então ele fatura do jeito que ele achar melhor, ele nem presta atenção nas 12 vezes sem juros, ele faz em 12 vezes com juros. Você vai deixar o cliente extremamente insatisfeito já logo de início. Já logo no começo o pau vai quebrar. Então para que isso, meu Deus? Sabe? Então, importante, cliente, ponto. Dentro da empresa tem os clientes internos, que é o que nós chamamos, nós que trabalhamos hoje, eu sou advogado trabalhista, empresarial e tudo mais, mas como recursos humanos que fui durante muitos anos, porque eu sou um trabalhista raiz, né? Nós tínhamos os clientes internos, que nós tínhamos que satisfazê-los também, porque são os funcionários, são os colaboradores da empresa. Então todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto, porque senão a coisa não funciona, não funciona. Hoje em dia nós lidamos ainda com uma geração muito insatisfeita. Então essa geração insatisfeita, ela fala assim, eu não quero mais ficar na empresa, eu vou embora. E ela vai embora. Ela vai embora.
Não gosto de ficar aqui, não gosto do local, não gosto da minha sala, não gosto do meu chefe, vou embora. E ela vai embora. É uma geração nova hoje, com novas opiniões e novas diretrizes para a vida, que diferente do que nós éramos quando estávamos nas empresas que brigávamos pelo serviço, até mesmo por uma necessidade muito grande de se trabalhar, né? Mas são gerações diferentes e as coisas mudam. Nada no mundo não muda. Tudo muda. Então as pessoas têm que mudar, têm que se adaptar às novas situações. Então o cliente interno também tem que ser satisfeito. Mas aqui, quando nós estamos falando de vendas, nós estamos falando do cliente externo. Esse cliente externo tem que estar satisfeito. Senão a coisa não funciona. Senão não adianta você ter o melhor produto do mundo, não adianta você ter um preço competitivo, não adianta você ter uma garantia muito boa se você não tiver satisfazendo todas as etapas que esse cliente necessita. Tá? Pensem nisso. Sem isso não funciona, tá, gente? Cliente é a razão do trabalho de todos da empresa, eu acho que mais claro do que eu já falei, impossível. Atender o cliente não é um favor, é uma obrigação. Tem empresas que acreditam que é fácil você atender o cliente. Eu estou fazendo o favor de entregar meu produto para você. Você não está fazendo favor algum. O cliente é que está fazendo o favor de comprar o seu produto. É assim que se tem que pensar, não tem outra forma. Não adianta pensar de outro jeito. Cliente é a parte mais importante do negócio. Não confronte o cliente. Tem gente que confronta o cliente. Tem empresas que eu trabalhei na minha vida que ficavam brigando com o cliente. Pare de brigar com o cliente. O que ele precisa? Satisfaça a necessidade dele. O cliente deve ter suas necessidades e desejos satisfeitos. Satisfeitos. Para quem todos nós trabalhamos? Pro cliente. Nós não trabalhamos para mais ninguém, trabalhamos para o cliente. Para quem você trabalha? É uma pergunta muito fantástica, né? Que muitos recrutadores falam assim. Se você vier para trabalhar aqui na nossa empresa, o que você tem de bom? Você vai trabalhar para quem, né? Você vai trabalhar para o cliente, né? Através das diretrizes da empresa, das normas correntes da empresa, da cultura empresarial, mas você vai trabalhar para o cliente, né? Você não vai trabalhar para mais ninguém. Você não trabalha para fulano, ciclano, terceiro, você trabalha para o cliente. Essa é a ideia. E quando nós falamos em vendas, falamos em trabalhar para o cliente, única e exclusivamente para o cliente. Sempre, sempre. Não tem outra forma da sua empresa andar. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui de algumas ramificações do marketing. Eu não vou entrar a fundo em nenhuma delas, porque nós já falamos de algumas. Promoção e propaganda, já falamos aí na aula anterior, né? Extremamente importante, tem que ser feito de todas as formas. Pesquisa, né, para saber quem é seu cliente-chave, até mesmo uma pesquisa de satisfação dos clientes é muito interessante, para você saber se esse cliente está satisfeito com o seu trabalho, né? Distribuição e logística, aqui acho que bem claro essas duas coisas. É a logística de se fazer o produto dentro da empresa e distribuí-lo adequadamente no prazo correto, né? Estrutura e preços, você tem que ter uma estrutura na sua empresa para que consiga entregar o produto no tempo certo e preços competitivos. Eu acho que não tem muito segredo aí, né, gente? Analisar sempre a concorrência para ver o que a concorrência está fazendo, nunca menosprezá-los, porque o concorrente, o nome dele não é à toa, ele vai concorrer com você mesmo. Ele vai achar um jeito de fazer a coisa ser melhor que a sua. Então fique sempre de olho nele e tente acompanhá-lo ou ser melhor que ele, essa é a ideia. Né? E a última que é a mais importante, porque é a que vai sair a receita da sua empresa, que é vendas. Então vendas, o departamento de vendas tem que ser muito bem estruturado, tem que ser um departamento muito bem colocado dentro da empresa, né? É um departamento de suma importância, porque sem ele nada funciona, nada funciona. E grandes empresas, pequenas empresas ou médias empresas cometem o mesmo erro, fazem um departamento de vendas microscópio, com poucos recursos, porque quer economizar. Eu não entendo por que você economiza onde te traz receita.
Você tem que economizar onde te traz despesa, é lá que você tem que economizar, não onde traz receita. Então, o departamento de vendas tem que ser um departamento muito bem preparado na sua organização, porque senão não funciona. Ah, professor, mas eu tenho que pagar muitas comissões, eu tenho que pagar a gasolina do vendedor, eu tenho que pagar o carro para o vendedor, eu tenho que um monte de despesas enormes, diárias e etc, etc, etc. Não importa, gente, é dali que sai sua receita. Se o vendedor não está cumprindo com a expectativa de trazer negócios novos à empresa, mude o vendedor. Ou treine melhor esse vendedor. Né? Porque também tem aquele outro caso, né? Existem muitos talentos que nós temos na empresa que ao invés de nós aproveitarmos o talento, nós mandamos embora e pegamos um outro de fora, que é uma coisa bem idiota para ser feita, né? Nem que as pessoas normalmente fazem. Então, uma coisa boba que não deveria ser assim. Então, às vezes, treine o talento dentro da sua empresa, você vai ter um vendedor extremamente bom, né? E você vai fazer uma análise. O departamento de vendas é para isso. Por isso que existe um supervisor de vendas, um gerente de vendas, um diretor de vendas, né? Depende do tamanho da tua empresa. Um organograma enorme dentro de um departamento de vendas, mas é para isso que eles estão lá, para saber se os vendedores estão correspondendo com a receita esperada pela empresa. Então, qualquer coisa que você fizer por esse vendedor, não é despesa, é investimento. Você está investindo em receitas para a tua empresa. Perfeito? Então, nunca pense nisso como despesa, pense nisso como investimento. Tá bom, gente? Eu acho que de cliente falamos bastante, né? Vamos falar um pouquinho de vendedores agora. Uma empresa necessita de vendedores eficazes e não somente eficientes. Qual a diferença de eficaz e eficiente, gente? Eficiente é aquele que faz o que ele foi pago para fazer. O eficaz é aquele que faz mais, ele vai além disso. Então é isso que nós queremos, os eficazes. Então, eficiente é o que cumpre a meta, ou seja, aquilo que é esperado. Já os eficazes vão além disso. Em um cenário onde a concorrência é acirrada, a eficácia tem que ser alcançada. Passa a ser meta ser eficaz hoje em dia, tá, gente? Com tanta diversidade de produtos, com tantos concorrentes, com tantas promoções, com tantas propagandas, você tem que ser eficaz, porque senão a coisa não caminha. Cabe lembrar que todos nós somos vendedores. Em nosso dia a dia vendemos a todo instante, seja convencendo alguém a algo, né? Negociando em lojas, ou mesmo com nossa família e parentes. Então nós somos vendedores todos os dias. Você já acorda negociando um café da manhã, você já acorda conversando com seus pais e tentando chegar num consenso num determinado momento, num determinado assunto. Todos nós estamos vendendo alguma coisa. Não importa o dia, não importa o horário, sempre estamos fazendo isso. Antigamente as vendas eram basicamente baseadas no produto, hoje ela está voltada nas necessidades do cliente. Aqui nós já falamos, vamos voltar a falar de novo. Antigamente você tinha um produto e o cliente era obrigado a comprar teu produto, porque não existia outro produto igual, ok? Hoje o cliente tem necessidade, então ele precisa de uma satisfação dessa necessidade. Você é um vendedor de carro, um exemplo bobo, que vamos pensar no exemplo bobo. Você é um vendedor de carro. Chegou uma família, pai, mãe e 3 filhos. Você vai vender para ele uma Ferrari? Vai ser difícil, né? Num primeiro momento, você como vendedor olhou para uma família, você já pensa no quê? Numa vanzinha, num carro de família, né? Num carro espaçoso para caber as 3 crianças, mais a esposa daquele senhor que está entrando. Então é por aí que você já tem que ir imaginando a necessidade que o cliente tem. Só que depois você vai constatar se essa necessidade é real que você deduziu no primeiro momento. Aí você chegando, conversando, vendo quais são as reais necessidades desse cliente, possivelmente você possa chegar a algum consenso que talvez ele até quisesse uma Ferrari mesmo. Então você venda a Ferrari a ele. Né? Vai que ele é esportista aos finais de semana. Né? Pode acontecer. Aficionado por carros raros. Né? Talvez também, vai saber. Então, parte de você fazer essa primeira análise. Quais as necessidades desse cliente? Ok? Hoje em dia é assim.
Cabe a cada vendedor eficaz identificar essas necessidades e saná-las. Isso definirá a participação de uma empresa no mercado em que atua. Seu produto ou serviço tem que estar alinhado e agregado a valores aos clientes, agregando valores aos clientes. Sempre quando você vender alguma coisa ao cliente, você agrega o valor ao cliente. Vamos dar outro exemplo. O que é agregar valor? Um cliente vai buscar uma furadeira. Você vai vender uma furadeira para o cliente, você vai falar para ele que ela tem tantas rotações por minuto, que ela é fantástica, que ela é da cor verde porque harmoniza o ambiente, ou você vai falar para ele assim: o senhor necessita dessa furadeira para quê? Olha, eu preciso fazer um furo numa parede de concreto. Perfeito, ela faz o furo na parede de concreto que o senhor necessita, o senhor coloca simplesmente essa broca aqui que ela realiza. Pronto, está identificado o que o cliente foi comprar. Ele não foi comprar uma furadeira, ele foi comprar um furo. Deu para entender a diferença, gente? Você não está vendendo a furadeira para ele, você está vendendo o que ele necessita com a furadeira. Quando você vende uma TV para alguém, você está vendendo o quê? Um quadrado com imagem perfeita de 25.000K para não sei o que, angular. Não, você está vendendo entretenimento, você está vendendo diversão, você está vendendo status para esse cliente. Deu para entender a diferença? Parece complicado, mas não é. Você não vende o produto ao cliente, você vende o que ele faz, o que ele proporciona e se ele vai sanar a necessidade que o cliente foi buscar até você. Ou que você foi levar até ele uma solução ao problema dele. Perfeito? É interessante pensar dessa forma, né? E as pessoas normalmente não pensam. Uma boa equipe de vendas trabalha sobre as mais adversas situações, mostrando ao cliente que ele saiu ganhando ao término da negociação. Sempre quando você terminar uma venda ou você for fazer uma venda, alguma coisa assim, o cliente tem que sair com a sensação de que ele saiu ganhando de você, tá? É por isso que muitas vezes você vai negociar, sei lá, vamos no mesmo exemplo, um carro. Você chega na concessionária, o carro custa 100 mil reais, tá? 100 mil reais, você fala, puxa, 100 mil eu não tenho. Aí o vendedor fala, bom, vou tentar te arrumar um outro plano aqui. Aí saiu por 98. Não, 98 ainda é caro, para mim não quero. Aí o vendedor fala assim, olha, eu não podia fazer isso porque isso vai acabar até me prejudicando, mas eu vou fazer para o senhor 95, para o senhor levar, se o senhor pagar em, sei lá, 36 vezes. Pode ser? Você fala, pô, 36 vezes, 95. Aí o vendedor fala, ó, com juros baixíssimos aqui para o senhor de 1% ao mês. Aí você, numa conta rápida, você fala assim, pô, já ganhei na compra e ainda estou ganhando aqui no prazo para pagar. Só que às vezes você não faz a conta dos juros, né? Mas tudo bem. Você vai lá e fala assim, não, sai ganhando nessa história, então você pega e compra o produto. Então, o vendedor te dá a sensação de que você ganhou dele na negociação. Sempre assim. Feirantes usam muito esse tipo de argumento, né? O alface está tanto, não sei o que. Chega a pessoa e fala lá, pô, mas tá caro. Ele fala assim, então para o senhor eu faço tanto. Então a pessoa vai lá, não, tomei vantagem. Era 10 reais cada alface, paguei 8, saí na vantagem. Levou 3, mas saiu na vantagem. Então o cliente sempre gosta de estar nessa vanguarda aí da vantagem, de ter essa vantagem na negociação, tá bom? Deixe que ele pense que ele está sempre tendo essa vantagem. Vamos a algumas características aqui do vendedor eficaz que nós falamos lá atrás. Aquele que tem o prazer de vender, tem cara que já nasceu para isso, né? Ele adora fazer isso, ele é entusiasta, perseverante, busca sempre uma solução para o cliente. Ele sempre vai achar uma solução. Conhecedor do produto, sabe tudo do produto, isso é de grande importância, tá, gente? Se o vendedor não entender do produto, não serve para ser vendedor daquele produto. Apresenta com maestria, detalhe a detalhe do produto para o cliente, defende seu produto perante a concorrência, pois é conhecedor também dos produtos que a concorrência vende, tá? Então, também tem que ser um conhecedor dos seus concorrentes. Conhece o cliente, seu perfil, o que ele busca, quais as suas necessidades e como saná-las, que é o mais importante. Surpreende o cliente com vantagem, às vezes inesperada. Muito legal. Vantagem real, tá, gente? Quando o cliente percebe que é real, então, nossa, fica doido. Tem que inspirar confiança e responsabilidade para manter uma relação de longo prazo. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Se você
vendeu um produto bom, você foi, fez um pós-vendas perfeito, acertou. O cliente, se tiver que comprar de novo, ele volta a comprar de você. Esse é o longo prazo. Você não quer o cliente comprando um carro só, você quer ele comprando um carro por ano com você, né? No mínimo. Ele não vende o produto, mas sim segurança, valor, comodidade, saúde, né? Ah, saúde, professor? Lógico. Vamos a um vendedor de plano de saúde. O que ele está vendendo para você? Um plano? Não, ele está vendendo saúde. É isso que ele vende. Ah, eu sou da Uni não sei o que, olha, estou aqui, você pode fazer 10 exames, você pode ter tantas consultas, você pode fazer cirurgias eletivas, você pode fazer etc, etc, etc. Tá, você está vendendo o que para o cliente? Segurança, saúde, é isso que ele tá comprando de você. Ele não está comprando um plano, ele está comprando saúde. E quase todos os consumidores de planos de saúde, eles têm isso em comum. Nenhum deles, se você perguntar, ele comprou um plano, ele comprou saúde, ele comprou segurança. Né? É o mesmo caso da furadeira, você não está vendendo a furadeira, você está vendendo o furo, o que ela vai fazer. A televisão, idem, o que ela vai proporcionar. Consegue entender, gente? Então não é tão difícil quanto parece, mas é de suma importância que vocês entendam isso. Porque se vocês não entenderem como é o funcionamento dessas coisas, aí fica difícil. Né? E não é tão complicado. Pensem bem. Eu estou vendendo uma solução para o meu cliente. Tá bom? Então, como fazer um fechamento de vendas, então, gente? Alguns tópicos aqui para nós falarmos. A consequência esperada após o fechamento de uma venda seria a fidelização do cliente. O que você quer? Que o cliente seja fiel, que ele fique com você na sua empresa. Ou seja, que o cliente fique satisfeito com o produto, com o serviço e, em necessitando novamente, buscaria a empresa novamente. O vendedor é o canal dessa fidelização, porque o cara vai procurar o vendedor novamente, porque ele confiou nesse indivíduo. Ele troca valores com os clientes ao fechar o negócio. Para tanto, todo negócio tem que estar envolto pela ética, tá, gente? Sem isso, se isso não ocorrer, compromete todo o trabalho realizado. Ética é de suma importância também, tá, gente? Você tem que ser ético, você tem que ser moral para fazer as coisas. Não faça as coisas sem ética, porque senão você jamais vai ser algum vendedor bem-sucedido e nisso a empresa vai conseguir se manter no mercado. Quais seriam então as fases de uma negociação, né? Temos, a princípio, a aproximação, depois a entrevista, depois a demonstração, seguida da negociação e, por fim, a conclusão. Ou seja, você tem lá, desde que você se aproximou do cliente, conversou com ele, demonstrou o produto, negociou e finalizou a venda. Né? A aproximação é o primeiro contrato com o cliente e o vendedor, onde os interessados, se mútuos, tendem a fechar um negócio. Isso acontece de forma natural, não pode ser forçada, tá, gente? A aproximação ela é natural, ela não é uma coisa forçada. A entrevista nessa fase, a capacidade de ouvir do vendedor é primordial. Porque enquanto você está conversando com o cliente, você tem que descobrir quais as necessidades dele. Então você tem que saber ouvir. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Ouça e aprenda com o que você está ouvindo. Entender as necessidades do cliente, saber se comunicar de forma efetiva, fazem toda a diferença. Demonstração, seja claro, objetivo, demonstre e valide seu produto. Apresente as soluções do seu produto, que o seu produto vai trazer para esse cliente. Neste momento, tome muito cuidado com explicações técnicas. Lembra que eu falei? Não adianta muita técnica para o cliente, ele está buscando uma solução. Ele não entende absolutamente nada da parte técnica do teu aparelho. Ele não quer saber o que é. Ele precisa de uma solução. Então é essa a ideia. Né? Por vezes essas explicações técnicas entediam e não ajudam em nada. Aliás, eu diria que não ajudam em nada nunca. Não deixe nenhuma dúvida pairar. E já a negociação, nesse momento, ainda irão surgir algumas dúvidas por parte do cliente. Sane-as, ou seja, tem mais dúvidas, o senhor precisa de mais alguma coisa? Então vai lá e sane. Explique para ele tudo o que ele precisa saber. Mas também algumas objeções vão estar presentes aí. E aí você vai ter que aprender a lidar com elas. O que seriam essas objeções, gente? Às vezes o cliente
ele tem algumas coisas que ele deixa para o final da negociação, algumas dúvidas, e aí ele não quer mais alguma coisa que estava relacionada à negociação, e você tem que saber lidar com essas objeções. Isso acontece muito nos finais aí de negociações, tá? Por que isso acontece? Não sei, o cliente tem disso. Então, no final, já terminou, já era para estar fechando, mas aí alguma coisa não deu certo e ele começa com algumas objeções. Então, como é que você lida com essas objeções, tá? Como que você faz? Antes de contra-argumentar, concorde. Faça com que o ambiente seja cordial. Primeiro você concorda com ele, você fala assim, puxa, vamos ficar todo mundo na paz, vamos descobrir o que está acontecendo. Escute com muita atenção, deixe o cliente à vontade. Após ouvi-lo, foque nas soluções e não nos problemas. Ele te passou os problemas que ele está objetando ali dentro desse contexto. Então você já começa a pensar, enquanto ele está falando com você, você já vai pensando nas soluções e não no problema. Por vezes é interessante repetir o que o cliente diz para que ele saiba que você entendeu o que foi dito. Questione se há algo que impeça a compra de ser realizada. Ou se precisa de mais informações, ou se está dentro do seu orçamento. Às vezes o cliente está fora do orçamento dele e ele estava só te porrinhando a vida. Pode acontecer também. Fechamento, nesse momento, a habilidade de vender se sobressai. Caso contrário, tudo perde. Nesse momento você pode perder tudo se você fizer alguma coisa errada. Percebe-se através do comportamento do cliente se o negócio será fechado ou não, até mesmo pelas perguntas que ele efetua. Através do que o cliente vai conversando com você, vai falando com você já vai percebendo se ele vai fechar mesmo ou não. Preço. Fator importante para o fechamento de qualquer negócio. Todo cliente busca uma vantagem nesse aspecto. O cliente tem que ter a ideia de que o produto vale o custo. Ou seja, ele tem que ter uma relação de custo-benefício na cabeça dele muito concreta, muito didática. Ou seja, compensa que eu gaste X para ter isso. Conclusão: concluir o negócio deve ser feito de forma decisiva, objetiva, mas sempre pacientemente trabalhada. Nunca tenha pressa nisso, feche com paciência. Cabe ao vendedor manter a vontade latente da compra, você tem que estar sempre incentivando ele a manter essa compra. Manter-se equilibrado é a chave, mesmo se não fechar o negócio, manterá uma porta aberta para um possível retorno. Isso pode acontecer. O que acontece muito com o vendedor, às vezes, nas objeções, é que o vendedor ele tem uma... Como quase todos nós, seres humanos, né, na sua maioria, nós reagimos muito mal a algumas palavras que nós não gostamos, ou algumas expressões que nós não gostamos. Ou seja, se o cliente nos ofende por até mesmo de uma forma indireta, a nossa tendência é revidar. É sempre assim, o ser humano ele não tem muita paciência. A paciência não é o grande forte desse processo. Então você tem que deixar com que as palavras não interfiram na sua vida. Palavras são palavras, elas vão embora. Ou, às vezes você passa o dia inteiro nervoso porque você escutou uma coisa pela manhã. Ou às vezes você passa a semana toda pensando numa coisa que você escutou na segunda-feira que te deixou chateado. Então você chateou sua semana toda em razão de uma coisa só que te deixou chateado na segunda. E o vendedor é um ser humano normal, então ele também vai sentir essa vontade do revide, ele vai sentir a vontade de entrar num confronto, mas ele não pode, ele tem que ter paciência e espera. Você está ali para vender. Deixa o cliente falar. Falou. Perfeito, olha, a solução para o senhor seria essa, essa e essa. Né? Mesmo que não feche o negócio, perfeito. O cliente entendeu que conversou com você, falou com você, viu tudo com você, ficou perfeito todo o processo. Nossa, olha, tá aqui tudo certinho, vendeu. Aí passou a ser fantástico. Então é assim que tem que ser, gente. Pensem nisso, tá bom? Vamos falar um pouquinho de pós-vendas, já falamos muito sobre pós-vendas, mas vamos falar mais um pouco ainda. Somente podemos falar que um processo de vendas foi concluído quando o processo de pós-venda foi realizado de forma adequada. Lembre-se disso. Se não tiver um pós-venda adequado, a venda toda foi perdida. Eu ganhei uma venda só, mas ganhei um inimigo para sempre se eu não fizer um pós-vendas muito bom, tá? Nunca se deve esquecer do cliente após a venda do produto. Se assim o fizer, estará destinado ao fracasso. E é fato isso, tá, gente? Manter um cliente já conquistado é muito mais barato que conquistar um novo.
Pensem nisso. Todo investimento para conquistar um cliente, você já tem um conquistado. Por que não faz a coisa do jeito que tem que ser feita? Faça direitinho, né? Manter sua fidelidade é essencial. Para tanto, ele necessita confiar em sua empresa. Ele precisa disso, confiança. O que ajuda a fidelizar seu cliente? Cumprir prazo de entrega, garantia, assistência técnica, reclamação pós-vendas, serem atendidas de imediato, possíveis produtos danificados serem substituídos, etc, 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 como nós já falamos aqui várias e várias vezes. Às vezes você tem que pensar que esse cliente ele sai muito mais caro para você trazê-lo de volta ou conquistar um novo. Então faça a coisa direitinho da primeira vez, vai evitar inúmeros problemas para vocês e vocês vão estar aí satisfeitos, seu cliente satisfeito, a receita entrando e sua empresa feliz da vida, né? Mas às vezes o cliente se perde e às vezes nós temos que recuperá-lo. Por inúmeros motivos acabamos perdendo clientes, mas existem formas de recuperá-los. Na ocorrência de erros, devemos reconhecer o ocorrido o mais breve possível, jamais fazer de conta que nada aconteceu, diga que sente muito e conserte o problema. Então, quer dizer, primeiro, detectou o problema, perfeito. Existe o problema sim. Então, concorde com o cliente, vá ver o que você pode fazer, o que é que aconteceu. Né? Aconteceu, vai lá, conserta isso o mais rápido que você puder. Quanto mais rápido a correção for, mais eficaz será a manutenção do cliente. Ele percebe que estão fazendo todo o possível para ajudá-lo. Além do que percebem que seus sentimentos estão sendo ouvidos pela empresa. É isso, tá, gente? Vendas envolve sentimentos. Então, se a pessoa está necessitando, está angustiada porque o teu produto falhou e ela perdeu aquela expectativa de utilizá-lo, é um sentimento enorme que está no peito dele, guardado, que ele quer te enforcar, né? E aí quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido ele vai estar satisfeito e não vai ficar bravo com você. Por vezes não basta apenas compensar o erro, uma compensação se faz necessária. Após tais medidas, faça um feedback e veja como foi todo o processo. Veja se o cliente ficou satisfeito apesar das falhas. Então aqui, gente, às vezes seria interessante você pensar aí em alguma coisa para ajudar esse cliente de alguma forma. Talvez um mimo que você dê a ele aí depois de ter ocorrido o problema. Olha, para o senhor não ficar insatisfeito conosco, já que o nosso produto isso não acontece. O caso do senhor foi um caso específico, né? Foi um caso fora da curva. Então, vamos dar esse brinde para o senhor aqui como compensação aí pelo desagrado que o senhor teve. Que também é interessante para você recuperar cliente de alguma forma. Tá bom? Então, deu para entender até aí, gente? Não é tão complicado, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os vendedores, né? A habilidade desses vendedores. Então, quais habilidades e competência do vendedor? Já falamos que ele tem que saber ouvir, que ele tem que saber fazer um monte de coisas, né? Um profissional de vendas deve saber avaliar as diversas situações, otimizar o tempo, ser organizado, ser neutro em relação ao gosto do cliente. Se o cliente quer comprar um carro cor-de-rosa, se você não gosta de cor-de-rosa, o problema é seu, não do cliente. Ser pontual, motivado, ser atualizado, ter grande imaginação, ser criativo. Um vendedor tem que amar o que faz, bem como a empresa que atua. Ele tem que gostar da empresa também, tá, gente? Senão não adianta. Todo vendedor tem que entender que o processo de compra é um conjunto de decisões. É a marca, o vendedor, a quantidade, o tempo, as condições de pagamento e o produto. Toda vez que envolve a venda de alguma coisa, então você está vendendo uma marca, tem um vendedor envolvido, uma quantidade, um tempo para que isso ocorra, condições de pagamento e produto. E o produto em si. Além disso, o vendedor tem que possuir um extenso conhecimento do mercado. Principalmente em um país como o nosso, onde o governo influencia demais a nossa economia, ele tem que estar atento a essas mudanças no nosso cenário econômico a cada 5 minutos que acontece nesse país maluco. Vendedor tem que ser visto como um ser ético, educado, versátil, flexível, leal, companheiro. Você tem que confiar, resumindo, você tem que confiar no vendedor. Não basta tudo isso se não houver o controle geral de vendas, onde todos os dados gerados são analisados, decisões são tomadas e correções são efetuadas. A equipe de vendas deve estar sempre afinada. Reuniões, treinamentos periódicos são
importantíssimos. Deu para entender, gente? Tem que ter grande importância. Então, eu acho que nós chegamos aí a um consenso no final do nosso curso básico aqui. Foi pouquinho, né, gente? Foram 3 aulinhas aí, mais 3 aulinhas que eu tentei passar para vocês o básico do básico do básico das vendas. Se vocês entenderem esse básico, depois vocês partem para outros cursos que eu já tenho aí na plataforma, partam para um mais sofisticado, para um mais específico, onde você vai usar técnicas para fazer isso. Tá? Porque tem técnicas de vendas, tem técnica de negociação que é muito interessante. Façam isso, está aí na plataforma para vocês. Sabe? Utilizem dessa informação que vocês têm e vai juntando essas informações para vocês chegarem num consenso. É muito legal. Mas se vocês entenderem esse básico que eu passei para vocês aqui, já vai estar de grande tamanho, porque eu posso garantir para vocês que muitas empresas ainda não entenderam esse básico que eu acabei de passar para vocês. Muitas. Às vezes me chamam, hoje eu sou advogado, então trabalho mais na área jurídica, né? Mas ainda dou consultorias, porque a minha formação é administração de empresas, direito, sou especializado em gestão de pessoas, eu sou especializado em várias áreas jurídicas, mas trabalhei durante 30 e poucos anos com recursos humanos, então as pessoas me chamam às vezes para fazer as consultorias e tentar amenizar situações muito complexas que não tem nada de complexo. É porque a pessoa realmente não entendeu esse básico que eu acabei de passar para vocês. É o básico do básico do básico, tá bom? Agradeço novamente de vocês terem me aguentado aí mais um tempinho e parabenizo novamente vocês por estarem aí adquirindo novos conhecimentos e tentando ser profissionais melhores na área de cada um de vocês, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo curso.